Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Ed, conta pra gente, você tem conseguido emagrecer conforme o teu desejo, aplicando as estratégias do saudável sem neura? Na verdade, tenho até superado, né? Porque eu tinha uma meta de perder 10 quilos até em um ano e eu já perdi 15 quilos. Olha, que gostoso, que maravilha. E quantos anos você tem hoje, Eliette? 52. Que maravilha, que bom. Iniciei com 93 quilos e 50 e hoje eu me pesei e estou com 78. Usando a estratégia certa, eu não abri mão do meu docinho. Aí se sente leve. E assim, é bom você ser elogiada, né? As pessoas veem e falam assim, olha como você emagreceu. Então isso até impulsiona, né? Você tem conseguido emagrecer quantos quilos você quer aplicando o saudável sem neura? Até agora já foram 17 quilos embora. Quantos anos você tá, Lucimara? 56 anos. O que você mantém na tua alimentação que é sem neura? Eu gosto de um chocolatinho. Diminui bastante cintura, a circunferência da barriga, melhorou bastante, qualidade de vida. Eu levantava no período da manhã com muitas dores nas articulações dos pés. Levantar da cama até o banheiro era muito dolorido, dores musculares nas costas. Tudo isso foi melhorando. No total, quantos quilos você 13 emagreceu quilos. no total nesse período? Uma semana, eu acompanhando as lives, eu emagreci 3 quilos. Só você falando, né, incentivando, falando que deveria ou não comer. Eu tenho 60 anos, né? Depois que eu comecei, né? Comecei a ouvir suas lives, então você explicando como é que deveria comer, que tinha que mudar a alimentação, como pizza, eu como a macarronada, né? Como de tudo, pode comer de tudo, mas sem neura, mas é gastrite, esofagite. Então, refluxo, então, à noite o estômago doía, aquele peso no estômago, não tenho mais, porque eu nunca mais senti, né? Graças ao que é saudável sem neura. Eu eliminei 22 quilos. Fez um ano. Meu salpicão, como todo domingo, é um salpicão com maionese. Eu encontrei com um amigo e ele falou assim, poxa, que legal, né, Ione? Você emagreceu e não tá pelancuda. Estou com 54 anos. A minha família já estava todo mundo preocupado porque eu vinha com muito problema de saúde. Eu estava andando de bengala. E eu nunca tinha imaginado que tudo aquilo que eu sentia estava relacionado com a minha obesidade. Hoje eu sou uma prova viva. Todo mundo que me encontra fica assustado com o meu emagrecimento. Valéria, você tem conseguido emagrecer? Quantos quilos você quer aplicando as estratégias Tô do saudável tão sem feliz. neura? Já eliminei 19 quilos, 150 gramas. Tô com E quantos anos você 55. tem, Valéria? O que você continua mantendo na tua alimentação? A cervejinha do final de semana com meus pais. E também doce de leite. Usando a estratégia correta, vira e mexe, vou lá e como meu docinho. E tua vida antes, como é que tava? Tava começando a entrar na menopausa. Então, os sintomas da menopausa, aquele calorão, aquelas coisas, eram horríveis. Eu tava com o colesterol alto. Falei, não, eu vou começar a fazer o saudável sem neura. A primeira coisa que começou a melhorar, os sintomas da menopausa, nossa, já não sentia tanto aquele calorão, aquela indisposição, todas aquelas coisas ruins, né? E agora eu voltei ao médico e ganhei parabéns, porque meu colesterol está adequado. Vera, você tem conseguido emagrecer aplicando a metodologia saudável sem neura? Tenho conseguido, sim, emagrecer 14 quilos sem neura. E na parte sem neura? Eu não dispenso meu sorvete, churrasquinho de final de semana. E com quantos anos você tá agora? 73. Antes de você emagrecer 14 quilos, o que você sentia? Antes era terrível, doutora. Eu tinha muitas dores nos pés, nas pernas, coluna. Não estava bem sentada, não estava bem em pé. Eu deixava de fazer muita coisa com a família porque eu não me sentia bem. Tinha refluxo, insônia. Hoje eu durmo muito bem. O refluxo acabou. E agora, com essa alimentação, eu me sinto disposta de participar das atividades com netos, com filhos. Está sendo muito bom. Um resultado excelente, né? 19 quilos em 6 meses. Eu como a pizza, como o bolo, o churrasquinho. Eu como a feijoada. Olá, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento para a Semana Secreta do Emagrecimento Sem Neura. Um evento online 100% gratuito que vai acontecer a partir de amanhã, dia 16 de julho até dia 20 de julho.
onde eu vou te mostrar em 3 aulas completas o que você tem que fazer para emagrecer quantos quilos você quiser de forma saudável e definitiva, mesmo após os 50, 60 anos de idade. Lembrando que esse é um evento secreto, é um evento gratuito, mas ele é só para quem está nos meus grupos e comunidades do WhatsApp. Portanto, se você ainda não está no meu grupo, entre. Se você está me assistindo pelo Instagram, você consegue entrar nesse grupo através do link que está no meu perfil do Instagram. E se você está me assistindo pelo YouTube, a minha equipe vai colocar aí nos comentários o convite para você entrar no grupo. A única forma que você tem para participar desse evento é estando dentro dos meus grupos de WhatsApp, que é só por lá que a gente vai mandar o link das aulas e eu libero a primeira aula amanhã de manhã. E nessa aula, nessa live de aquecimento de hoje, a gente vai falar sobre ansiedade, como reduzir a ansiedade que prejudica o teu metabolismo e atrapalha o teu emagrecimento, e também a compulsão alimentar causada por esse excesso de ansiedade após os 50, 60 anos de idade. E ainda vou chamar uma aluna minha aqui para contar a história de emagrecimento dela para vocês e ela falar para vocês o que ela fez para conseguir emagrecer 17 quilos depois dos 50 anos de idade, sem deixar de comer as coisas que ela gosta e aproveitando a vida, viajando e se divertindo. Então vamos falar de ansiedade para a gente já entrar no nosso tema hoje? Pois é, a ansiedade, eu gosto de dar um conceito bem simples para você entender. A ansiedade é um excesso de pensamentos, é um excesso de preocupação com coisas do futuro, coisas que não aconteceram ainda, mas você fica preocupada e isso em algum momento te paralisa a tomar decisão, a ir para frente e lá no teu emagrecimento acaba causando aquela vontade de comer massa, doce, comer mais do que deveria. O que eu falo, comer as emoções, tá? E quando a gente junta estresse, ansiedade e depressão, eu gosto de passar um conceito bem simples para você entender. Não em termos de doença, mas em termos de pensamentos ou sentimentos estressantes, ansiosos e depressivos. A ansiedade é um excesso de futuro, é um excesso de preocupação, de ruminação desses pensamentos com coisas que ainda não aconteceram. Ah, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de emagrecer e voltar a engordar, eu tenho medo de emagrecer e ficar flácida, eu tenho medo de não conseguir, sendo que você nem começou ainda ou nem tentou. Então você está com excesso de preocupação com situações que não aconteceram, que são lá no futuro ainda. O estresse é um excesso de presente, de preocupação com o presente, de coisas que você está fazendo no dia a dia, quando você está se sentindo sobrecarregada, exausta, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, muita coisa para decidir. Isso é o estresse do presente. E os sintomas de depressão, eles estão relacionados ao passado. É quando você fica ruminando, mastigando, não consegue digerir situações do passado. É uma briga, é um ex, é uma situação com algum familiar, com alguma amiga, alguma questão do trabalho, que isso fica te perturbando, isso fica te remoendo aí. Então isso é mais para a depressão. Até aí deu para entender? Passado, presente e futuro. Passado, depressão. Presente, estresse, ansiedade, futuro. A grande questão é que essas 3 coisas juntas, elas afetam o teu metabolismo e atrapalham o teu emagrecimento. Até porque esse excesso, ele representa e pode representar pra gente uma compulsão alimentar, uma afinidade exagerada por doce, massa, salgado e uma necessidade, tá? De comer o que eu falo, o comer emocional, que é comer as emoções. É quando você tem aquela vontade de
comer nem sabe o que. É comer para se sentir melhor, é comer para se sentir mais confortável, para ter um sintoma ou uma sensação de recompensa, de bem-estar, sabe? Você começa a sentir uma necessidade de comer, não sabe muito bem o que, mas é para tentar ter uma compensação ou uma recompensa, tá? Dessa forma, eu engordei mais de 30 quilos e cheguei a pesar mais de 100 quilos e vestir 46, 48. Hoje eu visto 36, 38, para você ter uma ideia. Porque eu não tenho quadril largo, meu quadril é estreito mesmo. O que eu tenho largo é o ombro. Ombro e busto é grande, meu quadril é mais fininho. Eu sou meio triangular, assim, sabe? Tem um pouco de cintura, mas um pouco mais triangular no formato do corpo. Mas eu cheguei, pra mim é um absurdo vestir 46, 48. Mas foi por excesso de buscar comer as emoções. Então, muitas de vocês devem estar passando por isso agora e a gente vai entender como é que funciona o cérebro, que aumenta a ansiedade e o que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade, para não atrapalhar o teu processo de emagrecimento, tá bom? Eu prometo que um pouco mais pro final eu interajo com vocês um pouco. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção no que eu estou explicando para a gente não desviar o assunto da nossa live de hoje, que é a ansiedade, que senão a gente se perde no meio aqui e depois fica difícil de tomar a linha do raciocínio, combinado? Então, vamos lá. Cérebro, tá? Aonde que vem a ansiedade? Eu tô aqui com uma maquete de cérebro. Aqui tá pintada as regiões do cérebro. O cérebro tem dois lados, né? O lado direito e o lado esquerdo. E quando a gente abre, o cérebro tem as regiões cerebrais aqui. Eu vou pegar a metadinha de um cérebro só para explicar como é o funcionamento do cérebro. Porque a ansiedade começa lá no funcionamento cerebral. Num funcionamento que não está muito equilibrado, tá? Então, o que a gente tem aqui no cérebro? A gente tem essas regiões mais internas, mais centrais, aqui do meinho, tá? Essa parte aqui. Aqui a gente tem tronco cerebral, cerebelo. Tô dando os nomes técnicos aqui que você não precisa saber. Mas você só precisa lembrar que essa primeira parte mais interna do cérebro é uma região mais primitiva de sobrevivência. Alguns autores, inclusive eu, que tenho um livro publicado sobre funcionamento cerebral, inclusive, chama essa área de cérebro reptiliano. Por que reptiliano? Vem dos répteis, porque o jacaré, a cobra, ele tem essa região do cérebro só, que é um cérebro mais agressivo, que é um cérebro mais defensivo. Eu falo, você pode tentar beijar uma cobra que ela vai tentar te picar. Você pode fazer carinho na cobra que provavelmente ela vai tentar se defender atacando. Ou você pode atacar a cobra que ela vai te atacar. Ela não consegue diferenciar muito o que é amor, o que é carinho, o que é sentimento. Ela só tem esse cérebro, ela vai te atacar. Mesma coisa com jacaré, com crocodilo, tá? Por quê? Porque só tem essa região de defesa, que é uma região de sobrevivência e de ataque ou de fuga, mas geralmente é ataque, que é a melhor forma de defesa para que tem só essa região cerebral. E a gente tem essa região cerebral muito semelhante interna aqui, que é o cérebro reptiliano. Daí, nós somos seres vivos na escala da evolução mais evoluídos, certo? Então a gente tem um cérebro mais desenvolvido. Daí a gente tem uma região, que é uma região no meio aqui, que se chama sistema límbico, tá? É uma região mais central. Essa região, ela tá mais relacionada a sentimentos, a lembranças também, a relacionar um cheiro daquele bolo da avó, do café da avó. Então ela traz aquele relacionamento de sentimentos, tanto bons quanto ruins. Você já deve ter relacionado um cheiro com uma situação ruim, de repente com uma comida que você passou mal. Tudo isso aqui tá nesse cérebro da região límbica, tá? E mais externamente a gente tem a região do córtex cerebral.
Essa região, nós humanos, comparado com todos os outros seres vivos da Terra, temos essa região mais desenvolvida. Só nós temos o desenvolvimento nessa região do cérebro, principalmente nessa parte frontal. Essa parte aqui, ó, é a parte de trás do cérebro e essa aqui é a região da frente. Isso aqui chama córtex pré-frontal. Essa região aqui é a região mais desenvolvida que a gente tem do nosso cérebro, que tem capacidade de pensar, de decidir e de mudar uma decisão. Você pode estar indo para um perigo ou para uma briga ou para uma situação estressante. Se você acionar essa região do cérebro que chama córtex pré-frontal, você consegue parar, pensar e decidir fazer diferente. E só nós, humanos, temos essa região desenvolvida, ou seja, a gente é o único ser vivo na Terra que tem capacidade de decidir, de racionalizar e tomar uma decisão baseada na razão e não só no sentimento. Por que eu estou explicando tudo isso aqui? Para vocês entenderem que a ansiedade ela é ativada no nosso cérebro mais primitivo. Por quê? Porque ela é uma reação de sobrevivência. Hoje de manhã na live eu expliquei um pouco, mas eu vou explicar porque não é todo mundo que está aqui que estava na live da parte da manhã. Que o quê? A ansiedade a gente nunca vai conseguir zerar, tá, meninas? Por que a gente nunca vai conseguir zerar a ansiedade? Porque a ansiedade ela é uma reação de sobrevivência, desde lá do tempo das cavernas. Lembra que eu falei que a ansiedade é uma preocupação com o futuro? E a gente precisa ter isso para se defender. Lá no passado, ouvia um barulho do tempo das cavernas, os nossos antepassados tinham que pensar, esse barulho, ele é um ataque, ele é um perigo, eu tenho que me esconder, eu tenho que me defender, eu tenho que correr ou eu tenho que atacar. Então a ansiedade, ela dispara na gente um sistema que a gente chama de luta ou fuga. Ou eu vou lutar, ou eu vou combater, ou eu vou fugir, ou eu vou me defender, ou eu vou me esconder. Até aí, tranquilo, gente? Eu sei que quando vocês chegam aqui, vocês ficam muito ansiosas para que eu fale só de alimentação. Mas não é só a comida que vai te emagrecer, não é só o cardápio. E eu falo isso com muita certeza. Eu trabalho com emagrecimento há mais de 12 anos. Já ajudei diversas mulheres a emagrecerem. Dentro da minha metodologia de emagrecimento, eu divido por rotas, tá? Você tem uma trilha para seguir. 75% das minhas alunas mentoradas que aplicam o método, elas caem 3/3, tá? 3/4, quer dizer, né? Então, 75% caem na rota da ansiedade. De tão forte que a ansiedade é uma trava no processo de emagrecimento. Então, se você não identificar isso, não prevenir, não gerenciar, você não consegue emagrecer. Porque não é só o cardápio que te emagrece. Se fosse isso, eu sempre falo, você não precisaria de mim, talvez você não precisasse nem ir nutricionista e médico nenhum. Você colocava lá na internet, no Google, cardápio para emagrecer. Vai aparecer, com certeza, mais de 1000 opções muito boas como cardápio. Só que muitas vezes você não consegue levar esse cardápio a longo prazo. Por quê? Porque você está sendo dominada pela ansiedade. Por conta da ansiedade, você tem compulsão alimentar. Por conta da ansiedade, aumenta teu nível de estresse. Por conta da ansiedade, você não consegue dormir adequadamente. Por conta da ansiedade, você tem desejos desalinhados com a realidade. Por exemplo, emagrecer muito mais do que deveria emagrecer num curto período de tempo. É tipo, eu queria emagrecer 10 quilos logo no primeiro mês. Aí não emagrece, porque isso é um pensamento ansioso. É querer que um resultado que vai ser trabalhado ao longo de alguns meses aconteça em um mês. Se duvidar, em uma semana. Se duvidar, de um dia para o outro.
Comecei a fazer um processo de emagrecimento hoje, amanhã você quer subir na balança e já quer ver 2 quilos a menos. E se visse, ia falar, nossa, tá muito bom, que maravilha, olha como tá dando certo. Só que isso não existe e não é sustentável. Só que isso atrapalha o teu emagrecimento, porque você fica com expectativa que não é verdadeira e não consegue levar para frente o processo de emagrecimento, porque na tua cabeça está desalinhado o que é possível, o que é realidade daquilo que você quer. Isso é a ansiedade trabalhando. Então a gente vai desalinhar isso, tá? Vai realinhar, vamos dizer isso, para você ter expectativas adequadas, tá? E tudo isso funciona no cérebro, que nem eu falei. O cérebro reptiliano, o primitivo, é aonde gera a ansiedade. Mas aonde que a gente vai conseguir bloquear essa ansiedade? Pensar melhor, resolver melhor, gerenciar, controlar. É aqui no córtex pré-frontal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que a ansiedade saia do cérebro primitivo, caminhe por todas as zonas cerebrais intermediárias e chegue aqui no pré-frontal, que é quando eu vou tomar uma decisão para baixar a minha ansiedade. E boa parte dessa decisão, ela é completamente racional, tá? Até aí tudo bem, meninas? Ok. Vou falar mais do funcionamento cerebral. Então, o que ajuda a fazer esse estímulo de ansiedade sair daqui, percorrer as outras zonas e chegar lá onde eu consigo controlar a ansiedade? Dar tempo, respirar. Sabe aquela velha fórmula, contar até 10? Funciona, porque você vai parar, você vai respirar, dá tempo de você subir esse estímulo para outras regiões, essa região do meio, que é a do sentimento e das lembranças também, ela é importante para você tomar decisões, e depois chega no córtex pré-frontal. Quer ver? Vou dar um exemplo clássico. Você tá super ansiosa e você tá doida para comer um pote de sorvete. Começa a comer sorvete. Fala aí para mim, o que você come muito quando você tá se sentindo super ansiosa? Aonde você descompensa se você tem esse comportamento mais ansioso? Vou tomar um gole de água para você lembrar que é importante beber água, até para o processo de emagrecimento, até para a ansiedade, mas conta para mim, aonde você descompensa aí quando você tá ansiosa, que você sente que come mais do que deve? Já teve gente falando comigo aqui, doce, massa, beleza. Descompensou aí em alguma comida. Olha só, você tá ansiosa, você tá comendo demais. O que você tem que fazer? Respirar fundo e pensar. Por que eu tô comendo esse alimento? Esse alimento não é proibição, mas é você pensar. Eu tô comendo aqui esse pote de sorvete. É porque eu tô feliz, eu quero degustar, eu quero aproveitar, eu quero sentir o prazer dessa comida, ou eu tô comendo porque eu tô ansiosa, ou eu tô comendo pra me sentir melhor por um problema que eu não tô conseguindo resolver, ou um problema que nem aconteceu, mas eu já tô preocupada com ele. Se a tua resposta for, eu tô comendo só para me sentir melhor, você vai fazer uma outra pergunta para você. Tudo isso é você dando tempo de sair o estímulo da ansiedade para chegar lá no racional. Você tá racionalizando o teu comer emocional. Você fala, tá, eu comer isso vai fazer eu me sentir melhor e vai resolver o meu problema? Se a resposta for não, por que você vai comer aquilo agora? Se não vai resolver o problema inicial e provavelmente vai te criar um outro problema. Aquele excesso naquele momento pode te criar culpa, porque tem gente que come e depois vomita, depois começa a se sentir mal, começa a se sentir culpada, começa a se auto-machucar, dizendo, tá vendo, eu não consigo, eu sou fraca. Então você está criando um outro problema para você em vez de resolver o problema.
Agora, se a resposta para aquela questão, eu tô comendo doce, eu tô comendo carboidrato, eu tô comendo a massa agora, não, eu tô comendo aqui porque eu tô aproveitando. Porque eu tô num momento de felicidade, eu tô num momento de degustação, eu tô num momento de prazer. Eu vou sair daqui dessa alimentação sem culpa, sem estresse, sem neura. Então pronto, não tem problema você comer o doce. Agora, quando você come o doce e o carboidrato por estresse ou por recompensa, sim, vai piorar o teu metabolismo. E não é pelo excesso de carboidrato, não é por causa do açúcar. É também pelo estresse hormonal que você está causando no teu corpo. Aumento de cortisol, aumento de açúcar, pico de açúcar, aumento de insulina, que aumenta o depósito de massa de gordura. E sabe qual é o pior? Gordura na região da barriga. E por falar em gordura na região da barriga, você, mulher, menopausa, é obrigatório você ter essa ferramenta de saúde na tua casa, que é o quê? É uma fita métrica. O que essa fita métrica vai medir? A tua cintura. Como é que eu meço a cintura? 2 dedos acima do umbigo, deitadinho, vai passar a fita métrica nessa altura. Nessa altura, para tua cintura está ótima, perfeita, dentro da meta desejável, abaixo de 80. Entre 80 e 88 já tem risco de saúde associado. E acima de 88 é muito risco associado de infarto, AVC, trombose, tá? Então, gordura visceral é um marcador de saúde que você tem que controlar e a gente consegue controlar isso pela medida da cintura, tá? E um dos maiores fatores de depósito de gordura abdominal é justamente a ansiedade. Se você não está conseguindo gerenciar a ansiedade, você tá criando gordura aí na tua barriga. E por que essa gordura, esse depósito na região da barriga é mais preferencial quando é ativada pela ansiedade? Por que a ansiedade ativa essa gordura na barriga, aumenta essa gordura na barriga? Porque lembra que eu falei? Ansiedade é um estímulo de sobrevivência, lá do tempo das cavernas. Sobrevivência, eu preciso guardar energia e eu preciso de uma gordura resistente. A gordura da barriga é a gordura mais resistente. Tanto que tem muita gente que emagrece errado, emagrece estressada, emagrece com dieta restritiva, emagrece fazendo jejuns prolongados. Eu não sou contra jejum, tá? Nem contra low carb, eu não sou contra dieta nenhuma. Eu sou contra fazer dieta para emagrecer. Por quê? Porque os números mostram que não emagrece. Você fica estressada, só de falar em dieta já é difícil. Então eu sou a favor de você fazer um emagrecimento mudando o teu estilo de alimentação, usando estratégias alimentares e não fazendo uma dieta restritiva. Eu vou ter que cortar o carboidrato, o doce, o açúcar, o vinho para o resto da minha vida. Isso já gera um estresse. Isso, eu falo que a palavra dieta, quando você fala para alguém que você está fazendo dieta, as pessoas têm até pena de você, não tem? Tem dó. Eu não vou convidar a Maria porque ela tá de dieta. Ou então tá lá na festa e fala, coitada, Maria, você tá de dieta, né? Nem tá podendo comer as coisas. Não é assim? Já tem um sentimento até de pena envolvido. Todo mundo já se compadece com você de você estar com dieta. E quando vai fazer uma dieta, você fica até enrolando para começar. Porque dieta é difícil. Pois é, a Thelma tá falando, não consigo fazer dieta. Não é você. Você não é um alecrim dourado, uma exceção no mundo. A maioria de nós, eu, Cláudia, que trabalho com emagrecimento, eu emagreci 30 quilos, eu mantenho o peso que eu quero há mais de 10 anos, eu não faço dieta. E eu só descobri esse método de emagrecimento porque eu não queria fazer dieta. E para todo mundo que eu busquei ajuda para emagrecer, me prescrevia dieta. Eu falo, não quero emagrecer com dieta. Não é possível que não tenha outro caminho para emagrecer. E tem outro caminho, que não é fazendo dieta. Mas também não é não mudando a alimentação. Você tem que mudar. Só que você tem que comer com as estratégias certas e eu vou explicar isso
no curso gratuito. Eu não vou aprofundar nas estratégias alimentares agora, porque eu vou explicar isso no curso gratuito que começa amanhã. E ele é gratuito. A única coisa que você precisa para participar é estar no meu grupo de WhatsApp, porque ele é um evento secreto só para quem estiver nos meus grupos de WhatsApp, tá? Então, beleza. Qual outra ferramenta poderosa que a gente pode fazer para mudar a ativação cerebral desse estímulo? Eu já falei para vocês, respirar, contar, pensar, dar tempo desse estímulo sair daqui, que ele tá aqui, nessa região central, passar por todas as regiões e chegar aqui no córtex pré-frontal, tá? A outra coisa que eu posso fazer é treinar, porque o meu córtex pré-frontal, ele é treinável para ele se desenvolver e eu conseguir tomar decisões mais fáceis e os estímulos chegarem nele de forma mais fácil, tá? Mais rápida. Como é que eu posso fazer isso? Eu amo esse exercício porque ele é um exercício muito simples, tá? É o exercício de gratidão. De agradecer pelas coisas que você tem. E, se possível, pelas coisas que você ainda não tem, mas você já agradece como se você tivesse. Sabe como é o nome disso? Quando você agradece por uma coisa que ainda não tem, mas você tem certeza que vai ter? Chama fé. Fé. É você acreditar numa coisa que você não tá vendo, mas você sabe que existe. Você sabe que vai acontecer. E eu não tô falando de religião. Não tem nada a ver com religião. Só tem a ver com você acreditar. E quando você agradece, eu acho isso foi uma das coisas ao longo dos meus anos de estudo. Eu comecei a fazer mestrado em neurociência. Confesso para vocês que eu dei uma pausa no mestrado, não terminei esse mestrado, mas eu estudei muito sobre neurociência, muito, que é a ciência do funcionamento cerebral. Inclusive, o meu filho de 16 anos, o João, apaixonado por neurociência. É uma das faculdades que ele está vendo aí de buscar graduação. Não tem graduação de neurociência no Brasil. Se ele quiser fazer graduação de neurociência, ele tem que fazer fora do país. Meu coração tá... Mas ele pode ir pelo caminho de fazer uma faculdade de saúde primeiro e depois passar para a especialização de neurociência, é um caminho também. Mas sim, uma das coisas que eu descobri que mais me deixaram espantadas à medida que eu fui estudando, que o ato de agradecer e dar gratidão, ela não está no nosso cérebro primitivo. Ela está no nosso cérebro racional, que é o córtex pré-frontal, que é a área mais desenvolvida do cérebro. O que significa isso, gente? Que o nosso corpo não é natural dele agradecer. É mais natural do nosso corpo reclamar, brigar, confrontar do que agradecer. Agradecer é um ato racional e ele tem que ser treinado e ele tem que ser feito a partir de um esforço positivo. Porque já prestou atenção que o nosso normal, ele é muito maior para reclamar, para se sentir triste, para brigar, para ficar bravo, para confrontar, para não receber crítica. Quando a gente recebe uma crítica, você já quer brigar, você não quer receber bem, você já fica bravo. Já percebeu isso? Por quê? Porque todos esses sentimentos de confronto, eles estão no nosso cérebro primitivo, onde eu não preciso pensar. Ele vai acontecendo. Agora, para eu me controlar, para eu ser gentil, para eu ser grata, eu preciso treinar. Eu tenho que aprender a agradecer e tem que exercitar o agradecimento. Toda vez que eu falo eu, gente, é um vício de linguagem que eu tenho, que eu falo eu, mas eu tô falando de nós. Eu tô falando do funcionamento do ser humano, tá? Então, tem que agradecer. Se você não é acostumado a fazer isso, faz, tá?
Você fiz sorteio nenhum, Jandira. Tem sorteio nenhum que eu fiz aí entre seguidoras, não, tá? Você caiu em algum sorteio aí, você tá caindo numa conversa furada de alguém. Não tem sorteio. Cuidado, gente, com ligação no WhatsApp. E cuidado com números que não são meus oficiais. Aonde você encontra meus números oficiais? Lá no destaque dos meus stories do Instagram tem meus números oficiais. Na descrição dos meus grupos de WhatsApp tem meus números oficiais. Todos os números oficiais da minha empresa começam com DDD 41. Se for outro DDD, não é da minha empresa. Ah, doutora, mas usaram seu nome. Eu tô sendo vítima igual você. Por quê? Porque estão usando o meu nome para obter algum benefício, aplicar algum golpe. Por que estão usando o meu nome? Porque eu sou figura pública, tenho um perfil enorme. Muita gente me conhece. Então não vão usar só o meu nome, usam um monte de nome de um monte de pessoa. Eu tenho como controlar isso? Eu não tenho, gente. Porque eu não tenho responsabilidade sobre os outros, eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. E o que eu posso fazer para garantir a segurança? É a comunicação. Então, no grupo do WhatsApp, tem lá os números, tem os administradores, tem mensagem na descrição do vídeo, tem nos meus stories de destaque no meu perfil do Instagram, tem nos meus sites quais são os números oficiais, tá bom? Luke, por onde eu começo? Eu tô perdida. Começa pelo passo a passo, tá? Começa pelo passo número 1 da metodologia que eu vou começar a explicar amanhã no evento gratuito. Eu vou voltar para cá porque é tanta coisa complexa da ansiedade que senão a gente desvia. Depois eu faço uma interação com vocês aqui, mas lá pro final, tá? Então, agradecer. Em primeiro lugar, você vai treinar o teu córtex pré-frontal, que é o córtex racional. Você não tem o hábito de agradecer? Escreve. Escreve, tá? Eu sou grata pela minha casa, pela minha cama, pelos meus filhos, por poder ter almoçado hoje, ter o café da manhã, ter um sapato, ter um shampoo, um chuveiro para tomar banho, uma cama para dormir. Escreve. Se você não é acostumada, escreve. Escreve. Eu te garanto que todo dia, você fazendo uma listinha de 3 coisas, que é nada, perto de tudo que você tem de bom na tua vida, vai fazer o teu cérebro pré-frontal ser treinado. E outra coisa mais doida que eu descobri nos meus estudos é que gratidão diminui vontade de comer por compulsão. Por quê? Porque quando você exerce a gratidão, você libera dopamina no cérebro. O que é dopamina? É um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? É uma substância química que comunica algum sentimento no teu cérebro. A dopamina, ela comunica recompensa, prazer e bem-estar. Então, quando você busca uma comida por compensação, o teu cérebro está buscando dopamina. Só que na gratidão, ele já criou dopamina. Então, diminui a vontade de buscar isso com uma comida errada. E eu ainda falo que a comida errada, exagerada, ela produz uma dopamina pirata. Lembra da época dos CDs, do DVD pirata, que sempre era pior do que o DVD original? Era mais barato, mas era pior a qualidade? Pois é, a dopamina da comida por recompensa é uma dopamina pirata, é uma dopamina barata. A dopamina criada pela gratidão é uma dopamina de primeira qualidade. E ela automaticamente diminui a compulsão alimentar. Certo? Então, tem que ter um esforço positivo. E quanto mais você se esforça no processo de gratidão, mais você treina essa região cerebral, que é o que ajuda a reduzir e controlar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Eu sei que é difícil, não é papo furado, mas até quando a gente está passando por um problema, eu tenho que agradecer no aprendizado que eu estou tendo com aquela situação. Ah, eu caí num golpe. É ruim, mas o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que nessa eu não caio mais. Ah, eu tô passando aqui por uma situação, uma briga. O que eu aprendo?
O que foi que me levou a essa situação? Por que eu tô... Então, tudo pode ser um aprendizado. Para você, agradece. Perdoa. Deixa ficar no passado. Porque quando a gente não perdoa, tem uma frase, né, que fala que o perdão, a vingança é um veneno lá que você quer tomar, dar para os outros, mas acaba envenenando você, né, quando você não perdoa. Quando você não perdoa, ele vai envenenando você o tempo inteiro. Quando você fica remoendo, quando você fica se estressando, literalmente tá comendo você por dentro, porque a inflamação, ela come o nosso metabolismo. Ela acaba com a nossa vida, só gera doença. Então o estresse, ele te adoece, ele te dá barriga, tá? Então, tá vendo? Não é só a comida. A comida é importante? Vou até falar da comida agora também. Por que é importante? Ansiedade está no cérebro. O cérebro é um órgão humano, certo? Que precisa ser alimentado através dos nutrientes. Quando você tá acima do peso, você tá com excesso de tecido de gordura. O excesso de tecido de gordura libera inflamação. Toda inflamação causa um inchaço, um edema. A inflamação da gordura é uma inflamação crônica, ou seja, uma inflamação que todo dia está presente no teu corpo, mas de baixo grau. É uma inflamação pequena, mas está presente todos os dias. Eu gosto dos ditados aí, que às vezes eu me complico todo nos ditados, mas tem um ditado que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? A água é mole, mas se ela fica batendo na pedra o tempo inteiro, ela machuca. Então, a inflamação de baixo grau, se ela tá todo dia ali, ela vai machucar o teu corpo. E como é que ela machuca? Causando inchaços e edema, inclusive no teu cérebro. Então, quando você está inflamada cronicamente e se você tá com excesso de peso, não tenha dúvida que tem inflamação no teu corpo, o teu cérebro tá levemente inflamado, levemente inchado. Então, o teu órgão cérebro não tá na melhor performance dele. Então, o funcionamento dele e a ansiedade age no funcionamento cerebral, ou ela é consequência do funcionamento cerebral, tá ruim. Então, você tem dificuldade de passar esses estímulos de um lado para o outro, para conseguir controlar a ansiedade. Então, emagrecer já vai diminuir a ansiedade. E uma estratégia de alimentação anti-inflamatória vai te ajudar a controlar a ansiedade. No geral, alimentos de fonte natural, principalmente os vegetais, são ricos em estímulos anti-inflamatórios. Chás, que eu amo, tá? Vai fazer milagre? Não, sempre, gente, não é uma única coisa. Eu sei que às vezes vocês ficam bravas comigo, vocês ficam irritadas comigo, porque você chega aqui querendo uma solução mágica, mas você não é criança para achar que existe solução mágica para um problema que é complexo, que envolve o nosso corpo. O nosso corpo tem múltiplos sistemas, múltiplos órgãos, várias coisas que influenciam no funcionamento. Nunca vai ter uma fórmula mágica para resolver isso. Se tivesse, não tinha ninguém gordo. Ninguém que quisesse estar magro estaria gordo nesse momento. Se houvesse uma solução fácil e mágica, só um negocinho ali que você vai fazer e vai resolver. Até existe o botão, que é o botão verde, é um botãozinho do emagrecimento. Só que para você ativar esse botão, são várias camadas de ações que você tem que fazer. E na alimentação, uma alimentação anti-inflamatória vai ajudar a diminuir o inchaço, a retenção de líquido, vai diminuir hormônios que estão atrapalhando o teu emagrecimento, porque o inchaço, a inflamação, é uma agressão para o corpo. A agressão para o corpo ativa o sistema vermelho, que é o de trava do metabolismo. Mas são várias ações que a gente tem que fazer para diminuir essa inflamação. Mas todas elas começam com decisão. Não sei se vocês perceberam isso, mas tudo que eu expliquei aqui no cérebro
Para você diminuir a ansiedade, começa com a decisão de você puxar esse estímulo para o cérebro que decide. Porque se você deixa a vida te levar, a vida leva eu, você está vivendo com o cérebro do jacaré, do sapo, da cobra. Você percebe que você tem uma ferramenta cerebral ultra desenvolvida, de última tecnologia, de desenvolvimento biológico humano? E quando você não usa, desculpa falar isso, mas você está sendo ingrata com o teu corpo. Você está sendo ingrata com as ferramentas que Deus colocou dentro aí de você, dentro do teu cérebro, dentro do teu funcionamento humano. Você está decidindo se comportar como se fosse um animal irracional. Sendo que você pode decidir mudar esse estímulo de região cerebral. O nosso cérebro tem muita coisa que ele funciona no piloto automático. Mas tem muitas coisas que a gente tem o poder de tomar a direção e mandar para onde a gente quer. Agora, se você fica vivendo na maré, a maré vai te levar pro buraco. Vai te deixar à deriva, vai te deixar em perigo. Você não pode desperdiçar, primeiro, todo o conhecimento que a gente tem acesso e toda essa máquina ultrapotente que você tem dentro do teu próprio corpo. Tá? Deu para entender isso, gente? É muito além de um cardápio. Eu sempre falo, não que a comida não seja importante, porque é uma parte importante. Mas não é o cardápio que te emagrece. Não é a dieta que te emagrece. Não é fazer restrição que te emagrece. Muito pelo contrário, restrição a longo prazo te engorda ao invés de te emagrecer. Porque trava o teu metabolismo e deixa o teu metabolismo mais lento por conta da sobrevivência. O que vai fazer você emagrecer verdadeiramente é um conjunto de coisas que envolve a saúde mental, a saúde física dos múltiplos sistemas que a gente tem e a parte alimentar também, que é a nossa base ali do dia a dia, já que a gente come várias vezes no dia. E até para a gente aprofundar um pouco mais essa conversa de decisão, eu vou chamar a minha aluna Marlice aqui para ela conversar um pouco comigo para a gente falar da história dela e ela falar para você o que ela fez para ela conseguir emagrecer. Eu vou chamar a Marlice aqui e depois eu faço um período de interação com vocês aqui de tira dúvidas, tá? E lembrando, gente, amanhã começa a Semana Secreta do Emagrecimento Saudável Sem Neura. É um evento só para quem estiver nos meus grupos de WhatsApp. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Oi, Marlice, tudo bem? Olá, doutora. Que bom te ver novamente. Deixa eu só mudar aqui. Tá fazendo um ano que a gente se encontrou. Foi! Segunda vez que a gente se fala, mas sendo que a primeira vez a gente falou pessoalmente que você foi lá em São Paulo gravar um podcast comigo, né? Isso, foi muito bom. Ah, que legal. Que prazer ter você de novo conversando com a gente, sendo exemplo para as meninas aqui. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é se você conseguiu emagrecer, quantos quilos você queria, aplicando as estratégias do Saudável Sem Neura. Consegui emagrecer mais do que eu queria.
Consegui. Eu tinha em meta 15 quilos e emagreci 17. Na verdade, eu cheguei a emagrecer até 19. Aham. Mas daí, minha mãe faleceu no começo do ano e eu estava pesando 63 quilos. Aí eu achei, nossa, eu estava muito acabada. Ficou um mês no hospital e tal. Aí eu comecei a me olhar assim, já estava um mês no hospital. Minha mãe faleceu. Eu fiquei muito acabada. Daí eu olhava para mim e falava, não, acho que eu preciso subir um pouco, tá muito pouco, né? Sim, sim. Aí agora eu acho que ficou perfeito. Daí agora eu me contentei, assim, se eu tiver na faixa dos 65, 66, tá perfeito. Então, Perfeito. E é uma coisa que eu os sempre 17. falo, que eu falo para vocês também, que são minhas alunas mentoradas, que a gente que tem que decidir o que é melhor pra gente também, o corpo que a gente quer ter. Por isso que eu falo, comigo você consegue emagrecer quantos quilos você quiser. Não sou eu que Exatamente. determino o É quanto isso. você tem que emagrecer. É aquilo que você quer e o que você se sente bem, né? Sim, sim. E fala pra gente, que idade você tem? Eu tenho 53. 53 anos. anos. E o que Isso. você não deixou de comer na tua alimentação que você come Ah, sem neura? eu como bem, como um bolo, eu adoro comer bolo. Eu gosto de comer e gosto de fazer. Então, assim, como com estratégia, mas como sem neura também. Não deixo de comer. Se tiver uma festa, aniversário, eu como mesmo. E não foi só bolo, não. Como qualquer coisa que eu sinto vontade de comer, eu como. Uhum. Sem problemas, assim. Mas é que nem a doutora estava falando, né? É várias coisas que você faz, né? Então a gente aprende tantas coisas, você coloca no dia a dia da gente, que sair uma coisinha não tem problema, não faz diferença. Isso E que é eu bom. sempre falo que um dos maiores segredos da gente na alimentação do saudável sem neura não é focar no que cortar ou no que tirar, é focar Sim. no que acrescentar na alimentação. Sim. Para fazer com que o metabolismo funcione adequadamente, entendendo que ele tem os nutrientes necessários, né? E aí eu Exatamente. sempre uso até essa expressão de que é uma negociação com o metabolismo. A gente dá para o metabolismo o que ele precisa para ele funcionar bem, e em contrapartida eu posso comer as coisas que eu gosto sem neura também. Com certeza. É isso mesmo. E conta pra bem gente, isso. Malice, antes desses 17 quilos aí, antes de você me encontrar, antes de você virar minha aluna, primeiro só dá uma informação pra gente. Em quantos meses que você emagreceu esses 17 quilos? 6 meses. Perfeito. Então você já chegou na tua meta, até passou um pouco da meta já em 6 meses. Eu lembro que ano passado, quando a gente conversou, você já estava na tua meta, você estava ali, né, uns 5 meses já. Isso, 16 quilos em 5 meses, né? E daí eu fui diminuindo, né? E agora que eu me decidi que eu quero esse peso, né? Que eu tô. Mas tem um ano que você já tem se mantido na faixa de peso que você quer, né? Sim, porque eu comecei em janeiro de 2024. Sim, Né? levou 5 a 6 meses para emagrecer e tem um ano que está fazendo a manutenção do peso que você deseja. Isso. Perfeito. E antes de você me conhecer, com esses 17 quilos a mais, como é que estava a tua vida? O que você sentia? Eu era infeliz. Eu estava bem infeliz mesmo. Na verdade, com o meu corpo, com a minha autoestima, bem lá embaixo. Mas eu faz 3 anos que eu fiz uma esterectomia total, né? E entrei na menopausa. Então, eu estava na menopausa, sim, com sintomas bem acentuados, assim. E tinha muita dor de cabeça, assim, enxaqueca. Me senti inchada, estufada, estava assim com colesterol no limite, bem no limite, e eu tenho artrose também. Então, como eu estava muito inflamada, eu tinha muita dor, assim, sempre, né? Aí hoje não, logo no início que eu comecei a fazer, eu não sentia mais a minha barriga, estômago, nunca mais senti. Assim, de ter o estômago, né, se sente pesado, assim, nunca mais.
E dor de cabeça, assim, também tem pouco, às vezes tenho, mas muito pouco. Meu colesterol voltou ao normal e não sinto tanta dor mais, assim. Sinto, às vezes, quando esfria, o tempo muda, essas coisas assim, que é o normal, mas assim, super controlado a minha artrose. E na menopausa também, os sintomas, assim, diminuíram muito. Então, e aí eu me senti, assim, muito melhor, porque tudo que eu quero eu compro, eu consigo comprar e vestir. Antes era o que dava certo, né? A gente não comprava o que a gente gostava, comprava o que dava, né? E então, foi perfeito. Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Foi muito bom mesmo. Ai, que bom, eu fico muito feliz mesmo. E principalmente porque é de uma forma leve, né? Não precisa ficar fazendo 1000 dietas restritivas. No passado, você já tinha tentado outras tentativas de emagrecimento, de dieta, remédio? Olha, quando eu era bem mais nova, assim, eu fazia muita dieta, assim, dieta de tudo quanto é coisa, tomava remédio. Que parecia, eu fazia, porque eu queria ficar sempre. Eu nunca fui magra, né? Mas agora, fazia muito tempo que eu não fazia nada. Eu não estava, assim, fazendo dieta, assim. Às vezes falava, vai fechar um pouco a boca, mas não que eu estava fazendo dieta. Mas daí, o problema meu foi depois da menopausa mesmo, que daí, né, comecei a ficar diferente, mudou tudo em mim, assim, né? E acho, assim, legal que as pessoas falam, depois da menopausa não tem jeito mais. Tem jeito, né? Tem jeito. Eu sou a prova disso, porque eu tava me sentindo horrível. Olhava no espelho, nossa, eu tava mesmo, realmente. Aí, e assim, parece que foi mágica, sabe? Eu fui emagrecendo, assim, parecia mágica. Eu nem acreditava. Falei, nossa, mas será que é verdade? Eu tô emagrecendo, assim. Então, foi muito legal. Então, assim, fazia tempo mesmo que eu não fazia dieta. Mas eu já fiz muitas, já tomei vários remédios, assim, mas era aquela coisa, você tomava, emagrecia, mas passava 2, 3 meses, você parava, voltava até mais, né? Você engorda mais aí do que tava, né? Sim. É assim. É verdade. E aí também, quando você faz a dieta, com restrição, é muito difícil manter a longo prazo, né? E você também gosta de viajar bastante, né? Então, quando a gente viaja, aproveita a vida. Nossa, eu falo que uma das melhores coisas de viagem é café da manhã do hotel, que é totalmente diferente da nossa rotina de casa, né? E eu adoro tomar café da manhã. Acho que é a parte do dia que eu mais gosto. Adoro. Então, nossa, perfeito, assim, tá. E viagem também, quando eu viajo, não deixo de comer nada. E nunca engordei. Depois disso que eu fui viajar, eu não engordei na viagem. Sempre voltei ou a menos, ou meio igual, mas assim, não engordei. Mesmo saindo fora. E é uma coisa bem legal, né? Porque é até inacreditável, assim. Quando a gente viaja, a gente já vai até esperando que vai engordar. Mas depois que entra no Saudável Sem Neuro, tem muito da mente também, né? De estar mais relaxada, de não estar culpada. E de automaticamente, mesmo na viagem, a gente vai fazendo as combinações do alimento. Você fala, tá bom, o que eu tenho aqui? O que eu posso combinar, né? Que eu já vai fazendo isso naturalmente, inclusive. Com certeza. E assim, tipo, eu aprendi tanta coisa que eu não fazia antes, beber água. Eu achava que eu bebia água suficiente, mas hoje eu bebo 3 litros por dia, assim, brincando, normal. É normal para mim isso agora. Chá, que eu não podia nem ver chá na frente. Eu não deixei mais de tomar. Já faz o tempo que eu tô aí, eu nunca mais parei de tomar, não deixei um dia de tomar. Então, tomo chá. Comer salada antes assim do almoço, tal, também tinha preguiça de fazer, de comer,
Hoje em dia, não. Então, assim, é várias coisas que você faz durante o dia, sementes, né, que a gente coloca, que eu nem conhecia, nem sabia que existia, assim. Uhum. Então, que é legal, porque faz parte agora do dia a dia da vida e E é a coisa do que criei. acrescentar. Eu apresento Exatamente. alimentos diferentes, combinações diferentes, que acrescenta. E aí tem muita gente, inclusive, que me fala, não sei se é o teu caso, mas tem muitas alunas que me falam que hoje come mais até do que Sim. comia no passado e consegue emagrecer. Às vezes, eu até acho que comentei no podcast, meu marido falava, tire foto do que você está comendo para mostrar para as pessoas. Porque às vezes as pessoas, você tá emagrecendo, você parou de comer. A pessoa pensa isso, né? Você parou de comer, você não está comendo o suficiente. Mas a gente, não, eu estou comendo mais do que eu comia antes, né? Então é muito, muito legal, muito bom. É Está gratificante comendo mesmo. mais, mas melhor, com uma oferta melhor e variedade melhor de nutrientes. E muita gente continua achando que para emagrecer tem que sofrer, tem que passar fome, tem que comer pouco. Eu sempre falo que quando a gente fala assim, dieta, todo mundo já fica até com pena da gente, né? Ai, coitada, tô fazendo dieta. Que nem a doutora falou, você vai chegar num almoço, numa festa, nos parentes, ai, coitada, tem isso, não pode comer, porque está. Eu não posso comer, eu como. As pessoas até assustam, né? Como assim? Você tá de Eu posso dieta? comer, sim, é muito bom. Muito bom mesmo. Comigo, uma coisa que acontece muito engraçada é que eu participo muito de cursos, treinamentos, né? E tem a hora do almoço, que a gente sempre almoça lá com os colegas. E na hora que eu sento na mesa, sempre tem alguém dizendo, ai, meu Deus, tu vai sentar perto de mim, não olha pro meu prato. E aí eu falo, vixe, me esquece, não tem pessoa mais sem neura do que eu. Primeiro que você não está sendo meu paciente aqui para ficar colocando bedelho no teu prato. E segundo, o nome do meu programa chama Saudável Sem Neura, que já é para não ter neura do que comer. E eu brinco, e não é para ninguém também tirar foto de mim na rua e dizer, nossa, a doutora tá tomando uma cerveja, nossa, a doutora tá comendo um bolo. Que eu já falo, pode comer e eu como, para ninguém pegar no meu pé também. É isso, né? É isso aí. É muito legal. Muito bom. Marlice, obrigada pela conversa, obrigada por você ter disponibilizado um pouco do teu tempo de novo para mostrar para as meninas aqui que é real, que é possível. Eu vi uma colega passando aqui, eu tenho 46 anos, talvez já esteja passando do tempo. Imagina, 46 anos é uma menina ainda, né? Tem muito tempo. É uma menina mesmo. Tu, aos 53, conseguiu emagrecer e tá mantendo, mas eu tenho outras alunas, né? Na nossa comunidade lá tem alunas de 70, de 74, de 78, de 80. Nunca é tarde para quem está decidida a mudar, né? Exatamente, porque quando eu conheci a doutora, eu falei, eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. E isso é muito importante também, né? Essa afirmação, né? E você jogar coisa positiva para a cabeça da gente, né? Então... E o acreditar, porque quando a gente acredita, acontece também que quando eu acredito de verdade que é aquilo, quando eu falo e verbalizo aquilo na minha vida, acontece que o nosso cérebro ele gosta de coerência. Se eu digo que eu vou fazer várias ações para que aquilo aconteça daquele jeito. Agora, quando a minha postura é eu não consigo, você também vai tomar decisões para não conseguir, né? Porque o que a gente fala para a gente tem poder. Eu não sei se você já ouviu essa história, porque é uma história um pouco antiga, mas eu vou contar aqui até para compartilhar com as alunas. Eu tenho uma caneta, que é uma caneta de cristal. Você já ouviu eu falar dessa história? Eu tenho uma caneta, que é uma caneta Swarovski, que é de cristal. Que é uma caneta que, quando eu comprei ela em Paris, eu estava viajando com uma amiga minha. E ela é toda de cristal, muito bonita. É preta também e a parte daqui é toda de cristal. E aí eu comprei aquela caneta, que era lançamento na época, e falei para minha amiga, que chama Edna. Edna, eu vou usar essa caneta no lançamento do meu livro. Aí ela me olhou assim e falou, livro? Que livro? Tu tá escrevendo livro? E eu não tô sabendo? Eu disse, não,
não estou escrevendo o livro, mas vou escrever, vou lançar e vou usar essa caneta para fazer a noite de autógrafos. Sim mesmo. E eu guardei aquela caneta e, de fato, eu usei aquela caneta na minha noite de autógrafos quando eu fiz a noite de lançamento do livro, alguns anos atrás. Então, porque eu coloquei aquilo na minha mente. Eu vou usar aquela caneta, eu vou ter um livro, eu vou fazer um lançamento e eu vou usar essa caneta para autografar o livro das primeiras pessoas que comprarem de mim. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e escrevi um livro. Então, a gente põe uma coisa na cabeça e as nossas ações vão direcionando para aquilo ser verdade. Eu até tenho uma passagem rapidinha, vou falar, posso? Pode, claro. Que numa mentoria do João, né? Ele colocou, isso eu falei lá, né, no podcast, que coloquem quanto tempo vocês querem ser entrevistados pela doutora Cláudia. Aí eu fui lá e joguei 5 meses, né? Falei, 5 meses eu vou estar no meu peso e vou ser entrevistada por ela. O dia que deu 5 meses, eu estava lá no podcast. Olha, até me arrepiei. Então, aconteceu isso. Foi no dia 29 e estava dando 5 meses do dia que eu tinha começado a fazer. Então, é isso. A gente tem que pôr na cabeça e é isso aí. Falar para você mesmo, né? Para a mente da gente o que você quer. E ter a gratidão é muito importante. Isso eu sou muito grata mesmo de tudo. Sempre fui assim. Isso eu sempre tive essa postura de gratidão. Mas e deu tudo certo, se Deus quiser vai continuar dando, e eu já sou aluna vitalícia, que é para não sair, para não perder nada, nunca mais agora, né? Então... que maravilha. E aí, até para esclarecer para as meninas quem é o João, ele é um mentor do meu time, que é do programa de 1 ano, o acompanhado, né? De pelo menos 1 ano, vamos dizer assim, né? Acompanhada, e ele trabalha toda a parte mental, né? Toda a parte espiritual, das ferramentas mentais, para muitas vezes a gente quebrar algumas crenças que estão ali dentro da gente, que estão impedindo a gente do resultado. E uma crença muito forte que a gente tem que trabalhar para quebrar é que ou tá tarde demais para emagrecer, ou não emagrece quem está na menopausa, né? E aí, se você acredita nisso, você não vai buscar os caminhos para emagrecer na menopausa. Até então eu acreditava, né? Até conhecer o método eu acreditava, porque eu falava, nossa, não é possível. E era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, eu falei assim, gente, eu não sou isso aqui que eu tô vendo. Eu falava, não é possível que você é assim agora, eu não aceitei isso, entendeu? Então, a hora que eu vi essa oportunidade, eu falei, é aí mesmo que eu vou, eu não vou perder. Ai, que legal. Certo, graças a Deus. E fico muito feliz com a tua confiança e o grudar aqui na gente por tempo indeterminado. Agora me aguente. Muito bem, aguentamos com prazer. Marice, muito obrigada, viu, por essa noite, por essa conversa. Você sabe o tanto que isso é importante, de a gente ter histórias reais, da gente mostrar. Provavelmente você viu outras entrevistas, outras alunas, para ver que era verdadeiro, e hoje você está fazendo esse papel por outras alunas também. Então é maravilhoso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Um beijo, muito obrigada mesmo. Até mais, então. Daqui a uns 5 anos de novo. Tem o resultado, né? E quem quer saber como faz para virar aluna, qual é o valor, tudo mais, eu aconselho acompanhar o curso que começa amanhã. Por quê? Lá, em algum momento do curso, eu vou mostrar a condição para virar aluna na minha próxima turma que eu vou abrir, tá? Ainda esse mês eu vou abrir mais uma turma para aluna saudável sem neura. E por que eu peço para você assistir? Porque eu quero que você veja se faz sentido para você, se você quer esse jeito de emagrecimento. Porque eu gosto de ter mulheres comigo que estão decididas a passar por esse processo de aprender, de estudar. E, claro, quando vira aluna acompanhada, tem o nosso acompanhamento, tem o nosso ajuste, tem o nosso pegar na mão para deixar esse caminho mais rápido, mais seguro, mais leve,
mais digerível, vamos dizer assim, do ponto de vista de informação. Mas eu peço para que você acompanhe o curso introdutório, para você entender se é para você, né? Se você quer mesmo seguir esse caminho aí, tá bom? Deixa eu só tirar aqui para você me ver inteira. Tá tudo certo aí com a transmissão? Alguém escreveu que tá travando ou só é a trava normal? Não, travou um pouco. Travou um pouquinho? Ah, beleza. Então tá bom. Destravou aí. E, gente, ó, vamos aproveitar os últimos minutinhos aqui para alguma interação, alguma dúvida, alguma questão sobre ansiedade e alimentação. E já te lembrando, amanhã começa o curso gratuito, introdutório. Ele é uma semana secreta, é só para quem estiver dentro do grupo de WhatsApp que vai receber o convite. Não vai ficar aberto nas minhas redes sociais, não vai ficar aberto no YouTube. Então, o único jeito de você receber o link da aula para participar dessas aulas gratuitas é através do meu grupo ou comunidade do WhatsApp. Se você tá no Instagram, o link para entrar na comunidade está lá no meu perfil. E se você está me assistindo pelo YouTube, a minha equipe colocou aí nos comentários. É só clicar no link de convite e entrar no grupo de WhatsApp para receber o link das aulas, tá? E sim, estava travando, mas já voltou, né? Que acaba que o YouTube sempre é um pouquinho atrasado, tá? Sheila perguntou, minha filha tem 16 anos, ela consegue meio com chás, eu não sei, se consegue emagrecer através do chá com 120 quilos? Chá não emagrece, tá? O chá, ele é um apoio para melhorar a ansiedade, para melhorar o sono, melhorar a digestão, melhorar coisas que juntas vão atrapalhando e travando o metabolismo. Mas não existe chá emagrecedor. Inclusive, não existe medicação emagrecedora que consiga agir sozinha. Eu sempre falo, Ozempic, Mounjaro, tá saindo outro, medicação de terceira geração. Se você não muda o comportamento, se você não muda as decisões, os pensamentos, a rotina do dia a dia, ninguém engorda, chega a 120 quilos, principalmente aos 16 anos, com bons hábitos. Ela tem hábitos, aí não é um chá que vai emagrecer. Tá? O chá ele pode ser um apoiador, mas ele não vai ser o responsável pelo emagrecimento. O emagrecimento ele vem com uma mudança de comportamento, tanto do ponto de vista alimentar, como do ponto de do movimento, que é fazer a atividade física. Se não for por prazer, que seja como se fosse um medicamento que você tem que tomar. Mas tem que fazer. E eu falo, meia hora por dia só já é suficiente. O dia tem 24 horas, então tem 48 meia horas durante o dia. Será que você não pode tirar um de 48 para cuidar do seu corpo? E esse hábito tem que vir. Eu sempre falo também que não tem como a gente exigir, tá? Exigir do outro um comportamento se a gente não é exemplo, principalmente dentro da nossa casa. Hoje a minha mãe mandou um vídeo, não tô em casa, tô em Curitiba, eu moro em São Paulo e meu escritório é em Curitiba, eu tô em Curitiba. E meu filho tá lá de férias. E meu filho é de 16 anos, ele é muito determinado, assim, muito determinado. Ele come bem, ele treina bem, ele vai atrás daquilo que ele quer e ele estava treinando lá na quadra e minha mãe mandou o vídeo dele treinando na quadra. Ninguém precisa pedir para ele fazer, ele faz, mas aonde que ele enxerga o exemplo? Em mim, no pai, na avó, minha mãe mora comigo, a minha mãe
faz atividade física regularmente. A minha mãe faz muita caminhada. Ela vai na feira, vai no sacolão comprar legume, verdura, ela vai a pé e volta a pé, que dá mais ou menos ali uns 2 quilômetros, ela vai e volta a pé. Então ele vê o exemplo em casa, ele segue o que ele vê de exemplo. Ele tem 16 anos e ele segue o que ele vê de exemplo. É muito difícil você cobrar de um adolescente ou cobrar de alguém do teu lado coisas que você não faz. Então, a primeira coisa também é se certificar. Será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Será que eu estou fazendo a minha parte para ser exemplo? Né? Então, tem sempre... Começa... Eu sempre falo que o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Tá travando ainda? Ou já voltou? Não, tá travando já. Tá, é que tem muita gente comentando que tá travando, mas deve ser um pouquinho do delay do atraso, né? Então tá bom. Beleza. Se só a caminhada ajuda, ajuda. Se é a única coisa que você consegue fazer, faça a única coisa que você consegue fazer. É melhor do que não fazer, com certeza, tá? Ó, minha aluna aqui, a Dalva, as mentorias do João são surreais, né? Ele é um maravilhoso. A Elaine aqui, ó. Como me livrar dessas crenças limitantes, né? Que a menopausa, o próximo da menopausa, o metabolismo fica lento. Primeiro que isso é verdade, o metabolismo fica mais lento na menopausa. Qual é a crença? É que você não consegue emagrecer com o metabolismo lento da menopausa. E como você consegue quebrar essa crença? Logo de cara você vê que tem mulher que está na menopausa e conseguiu emagrecer. Então, ela tem o metabolismo da menopausa e ela conseguiu emagrecer. Você não é diferente. Então, você vai emagrecer. Essa é a primeira coisa. Eu estou vendo exemplos de mulheres que emagreceram, mesmo já tendo passado dos 50 ou dos 60. Ela foi criada na mesma forminha de você, do metabolismo humano. Mesma forminha do metabolismo humano. Emagrecer não tem a ver com genética. A genética ela tem um componente muito baixo. A gente tem estudos aí que mostram de gêmeos que têm composição genética idêntica, que quando separados e criados em ambientes diferentes, eles viram pessoas completamente diferentes. Então, a genética ela não é determinante. A genética é o que eu costumo falar de sinalizador. Ele sinaliza que alguma coisa pode acontecer. Mas o que vai determinar se aquilo vai acontecer ou não são as tuas escolhas de vida. Eu fiz estudo genético. Em um dos congressos médicos que eu fiz uns estudos genéticos que tem aí. E aí tem um que mostra se você tem gene da obesidade ou não. Eu não tenho gene da obesidade. Não tenho. Não tenho esse fator genético. Mas eu fui obesa. Grau 2. Eu tive esteatose hepática grau 3, que é o grau mais grave. Eu fui hipertensa com muita dificuldade de controle. Eu tive colesterol, pré-diabetes e triglicérides muito aumentado. Mais de 600 no triglicérides. Muito, muito, muito aumentado. O que justifica eu ter sido obesa se eu não tenho gene da obesidade? É porque o gene ou a genética ela não é fator determinante. O que é determinante são tuas escolhas no dia a dia. Então, um bom caminho para quebrar essa crença é você ver que tem histórias de outras pessoas que emagreceram, tá? No meu YouTube tem uma playlist que chama Histórias Sem Neuras, que tem mais de 200 entrevistas com alunas, como eu fiz com a Marlice hoje. Tenho mais de 200 entrevistas ao vivo com alunas minhas que emagreceram. No meu Instagram, eu sempre posto histórias de mulheres reais que emagreceram. Então, eu ver o exemplo das outras pessoas, tá? Disse. Fala com a equipe, Disse, tá? Fala ali com as minhas monitoras no suporte amanhã, tá? A gente mandou nos grupos, a gente mandou individual, a gente mandou ali vários convites. Talvez você não tenha visto, ou talvez tenha tido uma falha e não tenha recebido. Então, fala com as alunas, tá? Com as monitoras, perdão. Aí elas te mandam o convite para você entrar no grupo, tá bom?
Muito bem, ó, a Nilza, 4 anos, já eliminou 4 anos comigo aqui, já eliminou 15 quilos, que bom. Eu tô no peso normal para a idade, a altura, adoro as aulas, mas tá sempre por aqui, a Maria Reginati. Legal, muito bom, fico feliz. Maravilhoso. Tava travando, mas já destravou. E, gente, um beijo, um queijo. O que fazer para baixar triglicérides de 36? Primeiro, o triglicérides ele é muito vinculado à alimentação. Você está exagerando em carboidrato ou doce. É fato. Ah, mas eu não estou exagerando. Tá exagerando pro teu metabolismo, porque só acumula triglicérides por excesso de carboidrato e doce no corpo e inflamação. Se você tiver com excesso de peso, tem que emagrecer, tá? Porque a inflamação causada pelo excesso de peso altera o metabolismo de gordura no corpo, colesterol e triglicérides. Então, é um fator contribuinte também. Então, eu sugeriria emagrecer e avaliar a alimentação e fazer associações corretas. Por um acaso, eu vou ensinar isso no meu curso gratuito que começa amanhã. Lembrando que só dá para participar do grupo gratuito quem tiver nas minhas comunidades e grupos do WhatsApp, aonde eu vou mandar os avisos das aulas por lá. Lembra, para você só confiar em números 41 e que sejam administradores dos meus grupos de WhatsApp. Não confie em nenhum outro número ligando para você, oferecendo sorteio. Eu não estou fazendo sorteio nenhum nesse momento. Não vou fazer nenhum sorteio, tá? Então, não confie em número de WhatsApp ligando para você, principalmente se não for 41. 41 é o DDD dos meus números oficiais de Curitiba, que é onde fica a sede e onde fica a minha equipe presencialmente do Saudável Sem Neura. Tá bom, meninas? Espero vocês amanhã. Aula número 1. Aproveitem, se dediquem. Compromisso não é comigo, é com você, com a tua saúde. Tem gente que fica brava quando eu falo isso. Eu não precisaria estar aqui fazendo aula, eu não precisaria estar até 8, 9 horas da noite. Eu tenho uma profissão que é ótima, eu tenho uma especialidade que é ótima, maravilhosa. Eu tô aqui por decisão, por opção minha. E para ajudar você a emagrecer. E eu vou continuar aqui, com você ou sem você. Porque eu vou encontrar pessoas que querem ser ajudadas e que querem ouvir. Então, o teu compromisso é com você, é com a tua saúde, não é comigo. Eu vou estar lá, porque o meu compromisso comigo é fazer esse evento gratuito acontecer. Ele vai acontecer com uma pessoa, com 2, com 100 ou com 10 mil. Ele vai acontecer. Com você ou sem você. Mas para você, é importante que você participe. Para que você assuma o teu papel de responsabilidade no teu emagrecimento. E dentro daquilo que eu estou me propondo te ajudar, é você assistir às aulas. Que eu já tive o trabalho de gravar, que a minha equipe já teve o trabalho de editar, que a minha equipe, junto comigo, vamos estar com vocês, interagindo ali nas aulas. Então, é o compromisso com você, com a tua saúde, com o teu emagrecimento. Porque só tem sucesso quem começa e termina. Quem começa e larga pelo meio tem responsabilidade sobre o resultado ruim. E não vem querer jogar na costa dos outros depois, não. Porque a responsabilidade é sua. Você tem o poder de decisão, tá bom? Para entrar no grupo de WhatsApp, quem tá no Instagram tem que ser através do link do meu perfil. O link no meu perfil é esse aqui, ó. Como é que você chega no meu perfil? Perfil é isso aqui, ó. Todo mundo. Você tem um e eu tenho um aqui, onde mostra meu número de postagens, os seguidores. E aí vem lendo aqui, que aqui, ó, quando tiver essa correntinha, tem um link aqui para você clicar. Você clica aqui, é o convite do grupo de WhatsApp. Você entrou ali, já vai receber o link das aulas amanhã. E quem tá no YouTube, a gente consegue mandar comentário que você consegue clicar o link. A minha equipe já colocou aí. E para a gente ir para essa nossa live, para nosso evento amanhã muito bem, com muita energia, já vamos nos despedindo hoje por aqui. Foi um prazer ter vocês na live de aquecimento, mas só foi o aquecimento. A gente joga mesmo esse jogo do emagrecimento a partir de amanhã, da aula 1. Espero vocês por lá. Comenta, deixa o teu comentário para eu saber que você passou por lá. Um beijo, um queijo e até amanhã de manhã na aula
gravada, lembrando que tá gravado e você pode assistir em qualquer horário, até domingo. Um beijo, beijo, até mais. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade.